Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos algumas dicas. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos lá? Então, meus amores, hoje na nossa aula de português, nós vamos ver sobre coesão textual. Coesão. A coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Quando o texto é incoerente, prejudica o processo de comunicação. Agora nós vamos ver os elementos da coesão. Os elementos da coesão são preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Deixam claro qual é a relação lógica entre cada ideia, dando ao leitor uma indicação do rumo que a frase vai tomar. Percebe como isso ajuda na compreensão? Acontece que a falta desses elementos passa a impressão de que o conteúdo é difícil de entender. Afinal, no decorrer da leitura de cada frase, o leitor fica tentando descobrir se aquele trecho está, por exemplo, apresentando um motivo, um exemplo ou uma sugestão, ou adicionando argumentos ao que foi explicado antes. O problema é que isso geralmente leva a uma compreensão pobre do conteúdo, além da possibilidade de a pessoa nem querer terminar a leitura. Com o uso de conectivos, porém, você ajuda o leitor a saber o que deve esperar da frase, mesmo estando só no início dela. Bom, nós temos agora uma atividade de fixação. Temos um texto, tá certo? E nesse texto, vocês estão vendo que tem algumas lacunas. Então, vocês vão colocar nessas lacunas os conectivos mais apropriados que vocês pensarem, tá certo? Então, nós temos aí racismo no Brasil. O Brasil é um país marcado racismo como sistema, uma forma de organização social. Privilegia um grupo em detrimento de outro. O genocídio dos povos indígenas e o sequestro, escravização e desumanização africano e seus descendentes nascidos aqui ocupam boa parte da história do país. São fatos deixaram consequências profundas, tanto na forma coletiva de pensar, nas condições materiais dos descendentes desses povos, de negros e pardos constituírem a maioria da população. Presença é minoritária, classes sociais mais abastadas nos espaços acadêmicos, nos postos de chefia e nas
profissões bem remuneradas. Então, vocês viram aí que com essas lacunas a gente não entendeu muito bem sobre o texto, né? A gente entendeu sobre o que é falando sobre o racismo no Brasil, falando do passado e do presente, né? Mas a gente não entendeu muito bem o que o texto quis dizer, né? Por conta dessas lacunas. Agora a gente vai ver como ela ficaria com os respectivos conectivos, tá certo? Então, vamos lá. O Brasil é um país marcado pelo racismo como sistema, uma forma de organização social que privilegia um grupo em detrimento de outro. O genocídio dos povos indígenas e o sequestro, escravização e desumanização dos africanos e seus descendentes nascidos aqui ocupam boa parte da história do país. São fatos que deixaram consequências profundas, tanto na forma coletiva de pensar, quanto nas condições materiais dos descendentes desses povos. Apesar de negros e pardos constituírem a maioria da população, sua presença é minoritária nas classes sociais mais abastadas dos espaços acadêmicos, nos postos de chefia e nas profissões bem remuneradas. Então, meus amores, vocês viram aí que com os conectivos, né, com os pronomes, com as palavrinhas que estão em vermelho, agora ficou melhor de nós entendermos o que o texto quis dizer, tá certo? Para você ver que a coesão e a coerência, elas estão interligadas, tá certo? E elas são bastante importantes para o nosso entendimento dos textos. Então, meus amores, vamos ficando por aqui, mas antes temos aí alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Acesse o nosso site e você terá todo acesso aos nossos conteúdos. www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo para todos, tá certo? Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!